Fala moçada, estamos aqui para mais um Na Cola da Prova e hoje o tema é Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um dos temas mais interessantes e complexos da história, mas para a gente falar sobre isso a gente ia precisar de muitos vídeos. Por isso a gente decidiu fazer aqui um recorte, dar apenas uma dica para vocês. Portanto, a ideia é falar um pouco de como ela foi importante e impactante para a história, mas sem entrar nas suas várias fases e desdobramentos. Enfim, só dar uma dica rápida. No século XVIII, o antigo regime ele já estava bem desgastado. A sociedade francesa estava cansada dos privilégios da nobreza e do clero. Também estava cansada do poder excessivo na mão do rei. E começou a aparecer críticas aqui e acolá num movimento que a gente vai chamar de Iluminismo. Vocês podem clicar no link que aparece aqui em cima e conferir o vídeo que a gente fez sobre o tema iluminismo. Os princípios de liberdade, igualdade e propriedade privada foi ganhando força justamente no momento em que a França vivia uma crise econômica. No ano de 1789, o rei Luís XVI, sem conseguir encontrar uma saída para o problema, resolveu convocar uma assembleia, reunindo o clero, a nobreza e todo o resto, que a gente chama de terceiro estado. Mas essa Assembleia dos Estados Gerais não conseguia encontrar uma solução, e as convulsões foram aumentando por toda a França. Em 14 de julho de 1789, a população de Paris fez a tomada da Bastilha, um edifício simbólico do poder absoluto do rei, e isso deu respaldo para que o terceiro estado, formado principalmente pela burguesia, se outorgasse poder para conduzir a França para uma nova era. Nos meses que se seguiram após a tomada da Bastilha, os privilégios da nobreza e do clero foram abolidos e o poder do rei foi limitado. A burguesia passou a conduzir a nação, isso pela primeira vez na história. Durante o processo revolucionário que durou 10 anos, muitas coisas aconteceram. Complôs, conspirações, golpes, contragolpes, tiro, porrada e bomba. Bateu de frente, eu só tiro, porrada e bomba. Num primeiro momento, eles tentaram manter o rei. Mantiveram uma monarquia parlamentar que não deu certo, porque Luís XVI tentou fugir para organizar uma contra-revolução, mas foi preso e guilhotinado na sequência. A propósito, a guilhotina foi inventada por um médico, como uma forma mais humana de executar os prisioneiros. Antes, para cortar uma cabeça, usavam um machado, e o golpe nem sempre era certeiro, causando cenas de filmes de terror. Depois da morte do rei, a França se tornou uma república, governada justamente pela burguesia. No entanto, os burgueses não pensavam exatamente igual. Haviam grupos que discordavam entre si. Em 1793, a baixa burguesia, com apoio do povo, tomou o poder e radicalizou o rolê. Sob o governo de Robespierre, um representante do Partido Jacobino, instituiu o voto universal masculino, o fim da escravidão nas colônias francesas, educação pública e gratuita e o congelamento dos preços dos alimentos. Mas o poder subiu para sua cabeça e ele resolveu cortar as cabeças de todos aqueles que o contrariavam, inclusive membros do seu próprio partido, se tornando um ditador sanguinário. Por conta disso, ele se isolou e acabou perdendo a própria cabeça na guilhotina. Depois disso, o poder passou para a mão da alta burguesia, que desfez quase tudo que Robespierre tinha feito e tornou a revolução um pouco menos popular. A conclusão que a gente chega nessa história é que o mundo não precisava mais de reis absolutos. Era possível governar com leis e representantes do povo. Também não fazia mais sentido a existência de privilégios baseados no nascimento. A lei deveria ser igual para todos. Portanto, a Revolução Francesa mostrou pra gente um outro mundo possível, que vai inspirar um monte de gente no século XIX e que vai mudar muita coisa. O que os franceses fizeram foi único na história até então, mesmo que a Revolução tenha acabado. A participação política e a escolha dos nossos representantes se tornou aí um princípio quase que universal. A proposta da lei valendo para todos, independente da família que o sujeito nasceu, tornou as oportunidades um pouco mais justas. Outra ideia que a Revolução trouxe foi a separação entre a política e a religião. Uma coisa importante se a gente quiser aí dar um parâmetro de racionalidade na organização do Estado e da sociedade. Então é isso aí, moçada. A gente fica aqui em mais um vídeo do Na Cola da Prova. Lembrando a vocês para se inscrever, acionar o sininho aqui embaixo para acompanhar toda vez que aparecer um vídeo novo. Valeu e até o próximo Na Cola da Prova.